vocês a parte de grandezas mais utilizadas na topografia, e a primeira delas é o grau. A gente, na verdade, são os ângulos. A gente usa com muita frequência, praticamente em quase todos os levantamentos topográficos planimétricos e planialtimétricos, a medição de ângulos em campo. Através de equipamentos específicos, a gente mede ângulos e mede distâncias em campo. E aí, nesse sentido, existem várias unidades para trabalhar com ângulos, mas a gente usa o grau e usa o grau sexagesimal. Então, o assunto da aula de hoje são os ângulos, mas eu vou puxar um pouco aqui nesse início para o grau, até para a gente poder saber um pouco da história, de onde é que veio esse negócio. Então, a minha ideia é falar do sistema sexagesimal, falar um pouco da norma, como é que ela cita e como é que ela especifica ângulos e distâncias, falar dos tipos de ângulos, falar de ângulos de orientação, e aí é fundamental, nessa parte 4, a gente vai falar de rumos e azimuth, que vocês compreendam o que eu estou dizendo, e vai finalizar com transporte de azimuth e uma atividade de transporte de azimuth que é para vocês aprenderem a fazer, ok? Então, vamos lá. Quando foi que surgiram? Quando é que a gente começou? Quando é que a gente precisou medir ângulos? Muito tempo atrás. Então, assim, isso vem lá da época da Idade do Cobre. Estamos falando aí de 7.500 a 9.000 anos antes de Cristo. Logo depois da Pedra Polida, quando a gente começou a trabalhar com metais, a gente já começou a precisar de medir ângulos. E, nesse sentido, a primeira das unidades que apareceu para a medição de ângulos foram os graus. E isso apareceu onde? Apareceu lá na civilização suméria, que é uma das primeiras civilizações mais antigas da humanidade, cerca aí de 5.000 anos antes de Cristo, lá no Oriente Médio, onde hoje é o Iraque, contornado aí por dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Apareceu uma civilização que se remonta como sendo a primeira civilização humana, agrupamentos, porque até então a gente estava aí como nômades, caçadores-coletores, se deslocando para onde tinha comida, caçando e coletando o que tinha na natureza, e até que a gente começou a se agrupar. E esse primeiro agrupamento aconteceu aí, segundo os historiadores, numa civilização que a gente chama de Suméria, que aconteceu lá no Oriente Médio. E foi aí também que eles começaram a escrita. Então, a escrita deles era diferente, era uma escrita cuneiforme, como vocês podem ver aqui. Lá na capa da aula, vocês podem ver que é uma série de símbolos feitos com cunhas em tábuas de argila. E essa foi a primeira forma de escrita que os sumérios desenvolveram para se comunicar, para registrar, para planejar, para projetar. Desenvolveram também as primeiras construções de cunho tecnológico envolvendo a geometria. Aí vocês podem ver aí o grande zigurate na cidade de Ur, que fica hoje lá no Iraque, que já foi parcialmente destruído com essas guerras todas que tem aí, mas ele data aí de cerca de 6.000 anos atrás, e entre 4 e 6.000 anos atrás, e é impossível construir uma obra de engenharia como essa sem dominar a geometria, sem dominar a matemática, sem poder fazer cálculos, e eles já fizeram. Isso mesmo antes da civilização egípcia ter construído as pirâmides, certo? Então, a gente acha muitas vezes que a civilização egípcia foi a mais antiga, mas não é. Antes dela apareceram aí os sumérios. E aí, nessa sequência, vem os amoritas, os assírios, os caldeus, os persas, os macedônios, os seleucidas, os romanos, os gregos, os árabes, uma série de civilizações que dominaram grande parte do mundo antigo, naquela parte ali contida entre a Eurásia e a Europa. Durante muito tempo, isso foi dominado, mas desde lá, dos sumérios, muito tempo atrás, já vem a necessidade de se medir. E isso foi descoberto, não muito tempo atrás, numa biblioteca chamada Biblioteca de Nínive, uma cidade também daquela região, onde foram descobertas milhares de tábuas de argila, e foi também descoberto o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi facilitou, porque ele tinha em várias línguas, a tradução da linguagem suméria para o grego, para o árabe,
e aí a gente conseguiu entender o que é que eles diziam e conseguiu entender que nessas tábuas já estavam lá os princípios básicos da geometria, da matemática, não apenas da escrita, mas também da medição de ângulos. E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, depois eu posso passar para vocês material para que vocês aprendam um pouco sobre a história aí do que a gente vive hoje. O que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver com a gente, porque desde lá, da Suméria e depois dos babilônios, eles desenvolveram um sistema de escrita que passou aí para os egípcios, depois passou para os árabes e depois só passou para os gregos, mas foi registrado de forma escrita em grego e chegou até nós. Então, os grandes escritos aí de Euclides sobre a teoria e a teoria que fundamenta toda a geometria que a gente usa hoje, ele sistematizou, ele escreveu, ele deixou registrado, mas esse conhecimento não nasceu no Império Helênico. Os gregos não inventaram a geometria, a trigonometria, a medição de ângulos. Quem desenvolveu isso primeiro foram os sumérios, e foi passando de geração em geração até que os gregos deixaram isso registrado, e isso chegou até o mundo ocidental como se fosse uma contribuição grega, que é também grega, mas não é apenas grega, e não surgiu com eles, tá certo? Aqui vocês têm uma exemplificação da construção das pirâmides, registrado. Isso aqui são hieróglifos e desenhos pintados em algumas tumbas no Egito Antigo, e mostra já alguns egípcios há muito tempo medindo. Esses aqui são os chamados esticadores de cordas. Eles utilizavam cordas feitas de junco do Rio Nilo, que também foi onde foram feitos os primeiros papéis em papiro, para fazer uma série de amarrações em nós, para fazer medições de distâncias e fazer medições de áreas, para cobrar quanto é que cada um teria que, dentro da sua plantação, pagar como taxa e tributo aos faraós. Além disso, também é pouco provável que os egípcios não dominassem também a geometria, por conta da forma como foram construídas as pirâmides, como elas foram orientadas. Não apenas elas são formatos piramidais, tronco-piramidais, bastante simétricos para uma obra dessa grandeza, como também elas têm orientações muito significativas relativas às direções norte, sul, leste e oeste. Então, o conjunto das três pirâmides, as três pirâmides principais, as grandes pirâmides do Vale de Gizé, elas têm orientações que se tornam paralelas e perpendiculares às direções norte, sul e leste e oeste, o que também era impossível de fazer se eles não tivessem, primeiro, dominassem alguma forma de medição de onde estava a direção norte, e outra, de orientar as suas construções de forma a fazer com que elas se tornassem paralelas ou perpendiculares a essas direções. Então, é sabido, por conta das pirâmides, que os egípcios também dominavam a geometria e também utilizavam essa forma de medição angular, que já é muito antiga. Então, preste atenção, uma coisa que foi desenvolvida aí há 5, 6, 7 mil anos atrás, a gente continua utilizando hoje, em 2021, com maior assim, na ponta de desenvolvimento tecnológico que a gente tem, é uma coisa que, de fato, continua sendo utilizada. Blá, blá, blá. Só uma citação aqui do cearense Belchior, para que vocês vejam que nem sempre aquilo que é feito desde muito antigamente não deve ser repetido, porque os graus, a unidade de medição angular como graus, é uma representação muito clara disso, né? E aqui a norma, a NBR 13.133, mesmo atualizada, ela cita o levantamento topográfico como sendo um conjunto de métodos e processos que, através de medições de ângulos horizontais e verticais, e blá, 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 implanta e materializa pontos de apoio no terreno, determinando as suas coordenadas topográficas. Ou seja, eu só consigo determinar coordenadas topográficas de pontos no terreno, dos pontos topográficos, se eu fizer medição de ângulos, que às vezes são horizontais, às vezes são verticais, às vezes meço os dois. Ok? Então, a norma diz isso. E para fazer medição de ângulos em topografia, no Brasil, em grande parte do mundo ocidental e grande parte do planeta, inclusive no mundo oriental, a gente utiliza o sistema sexagesimal de medidas angulares. Não é o único sistema, existem os radianos, eu posso medir arco em radianos, eu posso medir em grado, eu posso medir em grau decimal, mas a gente usa grau sexagesimal. Todos os nossos equipamentos topográficos, sejam eles
teodolitos óptico-mecânicos, teodolitos eletrônicos ou estações totais, eles usam como medição angular a unidade e o sistema grau sexagesimal. E o que é o grau sexagesimal? Gostei já, professor, começa com sexy. Será que isso tem a ver com sex education? Não, tem nada a ver com sexo, gente. Sexagesimal é porque tem base 60, tem base 6. Então, notem e como é que começou essa história? Essa história começou através da contagem das falanges dos dedos das mãos. Então, notem aqui que a mão de cada uma, tirando o polegar dobrado, cada dedo tem 3 falanges. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 dedos, eu tenho 12 falanges. Multiplicando esses 12 pelos 5 dedos da mão esquerda, eu tenho 12 vezes 5, que dá 60. E essa foi a base da contagem sexagesimal. Lembrem que naquela época não existiam calculadoras, não existiam computadores, e toda a matemática era feita baseada em contagem manual. Então, essa era uma facilidade que tinha. E os exemplos aqui da escrita suméria para os números de 1 até 60. Então, eles tinham aí o 1, o 2, o 3, o 4, e assim sucessivamente até chegar no 60. Ok? Então, essa é a história, e foi assim que começou os números de base sexagesimal. Queria deixar para vocês, para aqueles que não assistiram ainda, eu sempre deixo para os meus alunos, um breve relato dessa história toda, desses reinos que passaram, desde quando surgiu a primeira civilização, num vídeo muito interessante que está disponível no YouTube de forma gratuita, que chama O Próximo Reino, está aqui embaixo, ó. A História do Amanhã, tem o link aqui. Ele é bem interessante, ele é bem histórico, relata bastante esses fatos históricos. É um vídeo aí de 40 minutos, mas é muito interessante para a gente aprender muita coisa sobre os princípios da matemática, da escrita, da civilização humana, até chegar aqui na engenharia. Entenderam aí esse negócio da base do princípio do sistema sexagesimal? Então, da mão direita eu pego os 4 dedos, tirando o polegar. Cada um tem 3 falanges. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5 dedos da mão esquerda, eu tenho a contagem baseada em 1 para 60. E assim foi. Queria que vocês pegassem a máquina de vocês aí, olhassem para a maquinazinha de vocês, que é muito parecida com essa que está aí na tela. Eu já disse para vocês que a máquina de vocês ela tem que ser muito íntima de vocês, vocês devem usar com muita dedicação, afinco, e repetir diversas operações para que trabalhem. E só falar para vocês aqui, uma coisa que eu já disse, eu acho que na segunda aula, que a máquina de vocês tem que estar ajustada para trabalhar com unidades angulares em grau. E grau significa que bem aqui em cima tem que ter um D, que significa degree, que significa grau em português. Ok? Lá na 5ª, 6ª ou 7ª série, eu não sei exatamente agora, porque eu já fiz o ensino fundamental faz muito tempo, faz tanto tempo que era uma época que chamava 1º grau. Então, o ensino fundamental, lá a matemática, a professora de matemática de vocês, trabalhou com unidades, múltiplos e submúltiplos de unidades lineares, metro, quilômetro, centímetro, milímetro, decímetro, assim como trabalhou também como múltiplos e submúltiplos de unidades angulares. Então, ela deve ter falado em grau, minuto, segundo, e assim sucessivamente. Não esqueçam que esse é um conteúdo que vocês já têm, eu só estou relembrando aqui. Então, embora a gente trabalhe com grau, o grau tem base sexagesimal. O que significa que se eu dividir um grau por 60 partes, que vem lá da falange, eu tenho um submúltiplo do grau, que é o minuto. Se eu pegar 1 minuto e dividir em 60 partes, eu tenho um submúltiplo do minuto, que é o segundo, que também é um submúltiplo do grau. Então, significa que 1 minuto, 1 grau, são 60 minutos, e 1 minuto são 60 segundos. E se eu quiser transformar diretamente de segundos para grau, 1 grau são 3.600 segundos, porque eu vou ter 60 vezes 60. Assim como na volta, eu divido por 60 e divido por 60 novamente. Então, essa forma de representação com base sexagesimal, ela é a forma com que a gente mede hoje no campo dos nossos elementos topográficos. Acontece que os nossos equipamentos atuais de medição, de cálculo, como a calculadora que tem na presença de vocês, como uma planilha ou com uma linguagem de programação, normalmente elas não trabalham com unidade sexagesimal. Ou elas trabalham com grau decimal, ou elas trabalham com radianos.
e aí as máquinas têm a necessidade de fazer uma conversão disso. A gente entra com unidade sexagesimal, que são as medidas no campo, e a gente converte a partir dessa tecla de bolinha, apóstrofe, duas apóstrofes, para grau decimal, para que ela faça as operações matemáticas e trigonométricas, a gente consiga achar seno, cosseno, tangente, arco tangente, secante, arco secante, todas as funções trigonométricas e o valor ser um valor correspondente com as unidades que a gente está trabalhando. Se a máquina de vocês não tiver ajustada para isso, isso vai ser um problema. Então, quem não fez até agora, use essa tecla Mode aqui até encontrar na segunda opção a opção D de grau e ajuste aqui para trabalhar com graus. Todo mundo já fez isso? Alguém tem alguma dificuldade em relação a isso? Não, né? Quem tiver, pode falar, gente. Vamos entrar, então, no assunto principal da nossa aula hoje, que são os ângulos. E existem dois principais. Como vocês viram lá, a norma cita que fazer levantamento topográfico é, principalmente, a definição dela é um conjunto de métodos e processos que, através de medições de ângulos horizontais e verticais, blá, 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 isso significa que a gente vai precisar medir ângulos horizontais e ângulos verticais. Os ângulos verticais, na topografia, são usados principalmente no levantamentos planialtimétricos e em altimetria. Como esse é o segundo e o terceiro módulo do nosso curso, a gente não vai usar ângulos verticais agora em planimetria, eu vou só citar quais são os ângulos e a gente vai retomar esse assunto quando a gente estiver precisando deles lá em planimetria, lá em planialtimetria e em altimetria. Então, os ângulos verticais eles são classificados basicamente em três tipos. O ângulo zenital, que é o mais utilizado no Brasil e é o principal, que digamos assim, onde os equipamentos topográficos, a maioria deles é construída dessa forma. Diferente dos ângulos horizontais, que a gente pode modificar a sua origem, os ângulos verticais têm uma origem fixa nos equipamentos. Então, se eu pego um equipamento como esse aqui, espero que vocês estejam vendo, eu não consigo me ver aqui, mas os ângulos verticais que são medidos a partir desse disco graduado que fica nessa parte amarela aqui, nessa parte redonda, aqui dentro tem um disco, como se fosse um transferidor, a partir do qual são medidos ângulos de inclinação da luneta. Então, se eu estou aqui, nessa direção, com o ocular para baixo, vendo para cima na direção, eu estou na direção do zênite. Então, esse ângulo é chamado de ângulo zenital. Se eu estou aqui 90 graus, depois eu tenho 90 graus de ângulo zenital, que é apelidado carinhosamente aí de Z. Agora, se eu estou trabalhando com um ângulo nadiral, que é o terceiro aqui, na verdade, o meu nível é como se o zero estivesse apontado aqui para baixo. E aí eu vou ler ângulos de baixo para cima e não de cima para baixo. Esse ângulo é chamado de ângulo nadiral. Agora, existe um outro tipo de ângulo que a gente chama de ângulo de inclinação ou ângulo de altura, onde o zero do meu língua está no horizonte. Então, eu tenho ângulos maiores do que zero para cima e ângulos menores do que zero para baixo. Esses ângulos são chamados de ângulos de inclinação ou ângulos de altura. Bem, embora existam equipamentos topográficos fabricados por diversas empresas diferentes, tanto com ângulos de altura quanto com ângulos nadirais, não é costume no Brasil a gente utilizar ângulos de altura e ângulos nadirais, porque os nossos equipamentos, como, por exemplo, todos os equipamentos do LAG, tanto os mais antigos, ótico-mecânico, os eletrônicos e as estações totais, possuem ângulos zenitais. Isso é parcialmente verdade, porque quando eu estou falando de estação total, por ser um equipamento que tem um computador embutido nela, ela pode ajustar para qualquer tipo de ângulo, tanto zenital, quanto de altura, quanto nadiral. Eu posso converter isso. Mas, por conta dos outros equipamentos serem todos ângulos zenitais, a gente ajusta as nossas estações totais também para serem ângulos zenitais e a gente trabalha só com eles. O que é um ângulo zenital? É um ângulo vertical que está zerado para cima e a partir daí de cima eu marco o ângulo. Então, aqui 0 graus zenital, 90 graus zenital, 180 graus zenital. E assim sucessivamente. Ficou claro aí, gente? Turma? Sim. Beleza. Vamos falar agora dos ângulos horizontais. Esse é o principal motivo dessa aula de hoje, porque na planimetria, que é nesse nosso primeiro módulo, a gente trabalha muito com ângulos horizontais. Notem aqui que eu fiz esse meu teodolito que eu tenho na mão aqui, eu fiz um desenho dele aqui para ficar mais esquemático e vocês conseguirem entender. Notem que eu tenho bem aqui
um limbo vertical, que fica nesse círculo redondo vertical, mas eu tenho também um limbo, que é um disco graduado horizontal, que fica nessa parte aqui embaixo, na base, ó, na base do teodolito. Ele fica bem aqui, ele está escondido, mas ele está aqui dentro, nessa parte redonda, bem aqui dentro. E esse disco, que está destacado aqui em verde nessa figura, é ele que mede os ângulos horizontais. Então, por exemplo, se eu tenho no terreno 2 pontos, um ponto Q e um ponto P, materializados no terreno, por exemplo, por um piquete que eu cravei no chão, eu coloco 2 hastes metálicas, que a gente chama de baliza, e essas hastes metálicas eu vou ler a grandeza angular entre essas 2 direções, a direção inicial, que está no ponto Q, e a direção final, que está no ponto P. Essa grandeza angular eu estou chamando de ângulo alfa, medida sobre o plano horizontal do meu disco graduado ou do meu limbo. Ok? Todo mundo entendeu aí, né? Então, eu pego o meu equipamento, eu verticalizo, nivelo, instalo, centralizo esse equipamento de sorte que o meu eixo principal coincida com o meu ponto topográfico. Depois, eu coloco 2 balizas nos pontos a serem medidos. Aqui tem 2 piquetes. E aí eu posso medir essa grandeza angular como se isso aqui fosse um transferidor. E aí eu meço qual é esse ângulo aqui. Existem várias formas de fazer isso, a depender do tipo do equipamento, e a gente vai tratar dessas formas agora. Bem, existem diferentes métodos de medir ângulos horizontais que eu estou apelidando aqui de AH, só para facilitar aqui a nossa transparência. Mas eu estou aqui olhando de cima, ou seja, tendo uma vista superior em planta do limbo do meu equipamento. Notem que lá no campo eu tenho uma baliza colocada sobre o ponto P e outra baliza colocada sobre o ponto Q. A primeira forma de fazer a medição de ângulos horizontais é girar eu posso fazer isso aqui manualmente, o meu equipamento, de tal sorte a fazer com que o zero do meu disco graduado, do meu transferidor, consiga coincidir, notem que aqui está o zero, ele coincida exatamente com a direção inicial, que é a direção do ponto P. Aí eu deixo o meu transferidor parado, que é o meu limbo graduado, o meu disco graduado, e meço e viro só a minha luneta. Então, é como se eu estivesse nessa direção, que é a direção P. Agora eu deixo o meu transferidor parado e eu vou girar só a luneta aqui, ó. Quando eu chegar na direção do ponto Q, eu leio aqui no equipamento qual é o valor do ângulo que está sendo medido no meu limbo, no meu disco graduado. Ou seja, eu li a grandeza do ângulo alfa. Nesse caso, quando eu coloquei o zero na direção do P, significa que eu comecei a fazer a leitura de ângulo horizontal zerando o meu equipamento. Então, a leitura inicial no ponto P é 0 grau, 0 minuto, 0 segundo. Obviamente, quando eu chegar na direção do ponto Q, eu faço uma leitura. E, neste caso, o meu limbo estava marcando bem aqui, ó. Aqui o 0, eu fui daqui para cá, estava marcando 35 graus, 20 minutos e 10 segundos. Porque, diferente de um transferidor de desenho, o meu equipamento, ele consegue medir grau, minuto e segundo. Não esqueçam que eu disse que ele é ajustado para fornecer medidas muito precisas, angulares, no sistema sexagesimal. Ok? Então, qual é o meu ângulo alfa? O meu ângulo alfa vai ser o final menos o inicial. Só que o inicial já é 0. Então, o meu ângulo alfa medido já vai ser o ângulo final, que é de 35 graus, 20 minutos e 10 segundos. Ok? Facinho de entender isso, né? Agora, vamos para a segunda opção, a segunda forma de ler e de medir ângulos horizontais, que é não zerando. Por que essa forma apareceu? Essa forma apareceu para tentar diminuir um grau de trapaça do jeitinho brasileiro. E qual é o jeitinho brasileiro? O brasileiro é aquele cidadão que quer dar um jeito, facilitar tudo na vida. E aí, nessa ideia, se a gente pensar um pouco na aula anterior, na teoria dos erros, a norma brasileira diz que a gente tem que ler pelo menos 3 ângulos, 3 vezes o mesmo ângulo, para poder achar o erro e avaliar o valor mais provável daquela grandeza e a sua incerteza. Só que quando eu leio 3 vezes, eu perco 3 vezes de mais tempo em campo. E o que muitos topógrafos fazem? Alguns topógrafos, sobretudo aqueles que não têm responsabilidade profissional, leem uma vez. Se ele estiver zerando, ele lê uma vez, o ângulo deu 35 graus, 20 minutos e 10 segundos. E as outras 2 vezes, ele inventa para colocar na caderneta. Aí ele lê esse aqui e escreve um outro, 35, 20, 15, 35,
19,55. Ou seja, ângulos muito próximos desse primeiro que ele tenha lido, sem que ele tenha lido, dando a falsa impressão de que ele fez 3 leituras muito precisas. Mas como ele fez só uma, não há garantia nenhuma de que ele leu corretamente, e isso pode prejudicar muito o levantamento topográfico. Pode fazer, inclusive, que a poligonal não feche e vocês tenham que voltar em campo para fazer. Aí, o que a norma pensa? Isso só acontece porque é fácil dele perceber qual é o ângulo final quando ele está zerando. Agora, quando ele não zera, fica mais difícil, porque o que vai acontecer? Quando eu estou na direção do ponto P, que é o ponto inicial, eu não zerei o equipamento. Notem aqui que a leitura inicial no ponto P deu 40 graus, 10 minutos, 0 segundos. A leitura final no ponto Q, não zerando o equipamento, deu 75 graus, 30 minutos, 10 segundos. Como é que eu calculo o ângulo alfa? O ângulo final, a leitura final, menos a leitura inicial. Então vai ficar... Façam aí a conta, por favor, na máquina de calcular de vocês, gente. 75, 30, 10. 75 graus, 30 minutos, 10 segundos, menos 40 graus, que é o ângulo inicial, 10 minutos e 0 segundos. Vocês devem encontrar aí o mesmo valor da primeira leitura, porque o ângulo alfa é o mesmo. 35 graus, 20 minutos e 10 segundos. Ok? Fizeram aí? Galera? Sim, professor. Beleza. Ou seja, o ângulo é o mesmo. O ângulo é o mesmo, mas só que nessa situação eu zerei e nessa situação eu não zerei. Se for um topógrafo de campo, o que vai acontecer é que ele vai precisar, se eu obrigá-lo a fazer leituras sem zerar, ele vai precisar fazer contas para gerar um número fictício, tanto para a leitura inicial quanto para a leitura final. E aí, para ele ter que fazer contas, ele se obriga a fazer as leituras ao invés de fazer conta, porque ele vai ter trabalho do mesmo jeito. Ok? Então, a norma recomenda que a gente use leituras de ângulos horizontais sem zerar o equipamento, sobretudo se eu estiver trabalhando com uma equipe onde não sou eu que estou realizando o levantamento. Ficou claro aí, gente? É só para evitar que o engenheiro não seja enganado pelo topógrafo. Pois bem, eu falei para vocês na aula anterior, na aula de teoria dos erros lá, já falei sobre as medidas compensadas que também estão especificadas, ou chamada de método de Bessel, que estão especificadas na NBR 3133, que é aquele negócio de fazer leitura direta, fazer leitura inversa e fazer leitura novamente direta. Então, essa também é uma forma de medir que eu expliquei para vocês ontem, vai ser materializada matematicamente aqui agora. Notem que eu estou aqui, fazendo uma leitura inicial, no ponto P, uma leitura de 10 graus, 15 minutos e 20 segundos, uma leitura final no ponto Q, na posição direta, então leitura inicial, leitura final. Leitura inicial, leitura final. Isso na posição direta, aqui eu estou na posição direta. Ângulo inicial no ponto P, 10 graus, 15 minutos, 20 segundos. Ângulo final no ponto Q, 70 graus, 15 minutos e 20 segundos. Agora na posição invertida, no ponto P, 190 graus, 15 minutos e 30 segundos. No ponto Q, que é o ponto final, 250, 15 e 40. Quando eu somar os dois, e depois eu fizer a subtração dos dois e achar a média aritmética, eu vou ter o ângulo médio aí colocado na posição direta ou na posição inversa. Vocês podem fazer assim, mas vocês podem fazer também a leitura direta aqui. Esse menos esse, mais esse menos esse, isso dividido por 2. Vai dar o mesmo resultado e apresenta aqui, então, o ângulo médio. Se eu ler 3 vezes, ao invés de dividir por 2, eu vou dividir por 3 e somar mais um dos ângulos médios lá. Então, o ângulo alfa aí vai ser sempre a leitura na posição direta do ângulo final, menos a leitura na posição direta do ângulo final. O outro ângulo vai ser a leitura inversa no ângulo final, menos a leitura inversa no ângulo inicial. E aí, quantas vezes eu repetir, eu acho os ângulos e encontro a média dividindo pelo número de repetições que eu fiz. Ok? Vocês são obrigados a fazer isso, viu, gente? Tanto na estação total, quanto no teodolito, quando estiverem fazendo o levantamento topográfico de poligonação. Então, notem isso se vocês forem fazer trabalhos em campo. Eu tenho aqui agora, para mostrar para vocês, um terreno no campo. Obviamente, vocês não estão no campo, mas vocês podem imaginar-se
No campo, no terreno natural, eu tenho um lote aqui para ser medido. Notem que esse lote tem alinhamentos e tem vértices, tem pontos que definem a mudança de direção desses alinhamentos, e aqui dentro eu tenho a área desse lote. Bem, eu posso medir esse lote de diversas formas. E esse lote pode ter a mesma área, mas pode estar orientado de forma diferente. Esse lote pode estar assim, esse lote pode estar de lado, esse lote pode estar de uma outra forma. Ou seja, as áreas, as distâncias e a forma, os lados e os ângulos podem ser os mesmos, mas ele pode estar orientado de forma diferente no terreno. E é aí que aparecem os ângulos horizontais de orientação. E aí eu preciso de direções, de referenciais para poder orientar no terreno. E aí aparecem as direções norte-sul, leste-oeste, e a gente vai precisar compreender essas direções agora. Certo? Os ângulos de orientação, então, servem para dar direção, para orientar corretamente no terreno a posição dos nossos levantamentos. São dois os principais ângulos de orientação. São os rumos e os azimutes. E eles são diferentes entre si. A gente tem que entender o conceito de rumo, tem que entender o conceito de azimuth e a conversão de um no outro. Então, essa digamos assim, a mensagem principal da aula de hoje. Tanto o rumo quanto o azimuth, eles adquirem um adjetivo depois deles que depende do referencial que eu escolhi. Ok, eu tenho que focar na direção norte. Eu tenho que focar na direção norte, mas qual norte? Porque não existe um norte só. Existe o norte magnético, existe o norte verdadeiro, existe o norte da quadrícula. Se eu pegar um azimuth e focar na direção norte, eu vou ter um azimuth na direção do norte magnético, eu vou ter um azimuth magnético. Se eu zerar na direção do norte verdadeiro, eu vou ter um azimuth verdadeiro. Se eu zerar na direção do norte da quadrícula, eu vou ter um azimuth da quadrícula. De forma análoga, eu teria um azimuth, um rumo magnético, um rumo verdadeiro ou um rumo da quadrícula. Quando eu estou falando de quadrícula, eu estou falando rumo UTM. Ou azimuth UTM. Deu para entender? Ou seja, tanto o rumo ou azimuth são ângulos de orientação que focam no norte, mas eles serão magnético, verdadeiro ou da quadrícula, a depender do tipo de norte que ele está orientando, porque não existe um norte só. Entenderam isso aí, gente? Claro. Beleza. Claro, tá claro. Beleza. Vamos agora entender qual é o conceito de azimuth. Super importante. Foquem aqui. Foquem no que está na tela. Eu tenho aí uma poligonal composta pelo ponto topográfico A, B, C, D e E. E esses pontos topográficos têm alinhamentos que juntam esses pontos topográficos. Então, eu tenho o alinhamento AB, BC, CD e DE. Ok? Eu estou olhando de cima, em planta, uma visão superior, vista superior. Ok. Quando eu estou na direção norte, azimuth é o ângulo de orientação que inicia na direção norte, em qualquer norte, no norte verdadeiro, no norte magnético ou no norte da quadrícula, e segue no sentido horário até o alinhamento de interesse. Então, o alinhamento de interesse aqui é o alinhamento AB. Em que direção, sob o ponto de vista de azimuth, está o alinhamento AB? Bem, eu começo a medir aqui no norte, o norte geralmente é indicado na vertical, e aí o ângulo horário, sempre horário, que vai do norte até a direção do meu alinhamento, é chamado de azimuth AB. Então, olhem lá, o conceito de azimuth é um ângulo horizontal horário que começa no norte e varia de 0 até 360. Essa é a amplitude dele. Vamos ver agora o alinhamento BC. Eu faço a minha quadrícula de direção norte-sul novamente aqui. Ele começa no norte e ele vai no sentido horário até a direção do alinhamento BC. Note que se eu pegasse isso aqui for o círculo topográfico, eu posso dividir o círculo topográfico em 4 quadrantes. Como ele começa na direção norte, então de 0 a 90 eu tenho o primeiro quadrante, de 90 a 180 eu tenho o segundo quadrante, de 180 a 270 graus eu tenho o terceiro quadrante, de 270 a 360 eu fecho o círculo topográfico e eu tenho 4 quadrantes. O azimuth AB é um azimuth que está no primeiro quadrante, entre 0 e 90. Agora, o azimuth BC é um azimuth que está entre 90 e 180, logo é um azimuth de segundo quadrante. O quadrante interessa no azimuth? Não. O quadrante pouco interessa no azimuth, mas eu estou chamando a atenção de vocês disso, porque daqui a pouco, quando a gente for falar de rumos, isso vai interessar. Então, vamos lá. Agora eu quero saber qual é e onde está posicionado o azimuth do alinhamento CD.
O alinhamento CD está aqui, é um alinhamento de terceiro quadrante. Então, eu começo no norte e eu sigo no sentido horário até eu chegar no alinhamento. Então, o alinhamento CD tem este azimuth CD, que certamente é um ângulo entre 180 e 270. Agora eu quero saber qual é o azimuth do alinhamento DE. Bem, o alinhamento DE está entre 270 e 360, e o azimuth é este ângulo em azul, que começa no norte e vai no sentido horário até o alinhamento DE. Certamente é um ângulo entre 270 graus e 360 graus. Ficou claro isso aí, gente? Se eu perguntar para vocês qual é a definição de azimuth, o que o azimuth é? Eu posso dizer que o azimuth é um ângulo horário que começa no norte e varia de 0 até 360 graus. Eu só posso dizer isso de azimuth. Vocês não precisam decorar essa definição, mas vocês precisam ter em mente que essas são as características do azimuth. Começa no norte, vai sempre no sentido horário e varia de 0 a 360 graus, tendo como amplitude todo o círculo topográfico. Ok? Ficou claro isso aí, gente? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Isso é igual ao casamento, viu, gente? Fale agora ou cale para sempre. É a hora de perguntar, de tirar dúvida agora. Não carreguem essa dúvida para frente. Isso pode ser fatal para o curso de topografia de vocês. E notem que topografia não é uma cadeira que encerra em topografia. Quando vocês estiverem lá em projetos e construção do sistema viário, em infraestrutura, em superestrutura, em projeto e construção de edifícios, vocês vão precisar de topografia. Então, não fiquem tímidos e tirem as dúvidas aqui. Quando vocês forem fazer o provão lá na frente do ENAD, para dizer o que é que vocês aprenderam na faculdade, para avaliação do curso de vocês, vocês vão precisar de conceitos de topografia. Então, não deixem isso passar. Vocês vão precisar disso para a vida profissional de vocês. Depois que vocês saírem da faculdade, quando vocês forem trabalhar na vida profissional de vocês, vocês vão precisar de conceitos de topografia. Então, isso é fundamental que vocês vejam e tirem dúvidas agora. Voltemos aqui, que eu queria apresentar para vocês um conceito, que é o conceito de contra-azimuth. Ué, professor, o senhor só falou de rumo e de azimuth. Que história é essa de contra-azimuth? Contra-azimuth também é um azimuth, mas é o azimuth da volta. Notem que esse ângulo em azul aqui, ó, é o azimuth do ponto D para o ponto E. Este ângulo aqui, ó, horário, que vai no sentido horário até o alinhamento DE, é o azimuth DE. Mas se eu quiser saber o azimuth ED, ou seja, o azimuth da volta, ele começa aqui no norte e ele vai no sentido horário até o alinhamento ED. Notem que existe uma relação entre o azimuth DE e o azimuth ED. E essa relação é de 180 graus de diferença. Notem aqui, ó, esse ângulo começa daqui e vai até aqui. Se eu prolongar essa direção para cá, ó, eu tenho um ângulo que começa daqui e vai até essa direção, que é exatamente o azimuth DE. A diferença entre eles é esse ângulo aqui, ó, que é metade do círculo topográfico, que vai daqui até aqui a direção do prolongamento. Então, eu posso dizer que o azimuth ED é o azimuth DE menos 180. Se eu pegar esse ângulo em azul e eu subtrair 180 graus dele, o que vai sobrar é o azimuth DE, que é o contra-azimuth do azimuth ED, é o azimuth da volta. Então, sempre tem uma relação do azimuth da ida e do azimuth da volta. A mesma coisa acontece se eu pegar o azimuth ED e eu quiser saber qual é o azimuth DE, basta eu somar com o azimuth ED 180 e eu vou ter o azimuth DE. Ficou claro aí, né? Contra-azimuth também é azimuth, mas só que é o azimuth do alinhamento da volta. Tá claro aí, ó. Eu tenho aqui o azimuth ED e eu tenho aqui o azimuth DE. Se eu pegar esse azimuth ED e transferir para cá, ele é essa linha verde aqui, ó. A diferença entre o ângulo vermelho e o ângulo verde é essa linha preta. E essa linha preta é metade do círculo topográfico, que é 180 graus. Isso significa que se eu somar o azimuth ED mais 180 graus, eu tenho o azimuth DE. Ficou bem claro aí nessa figura, né? Todo mundo entendeu? Turma? Estou sozinho na turma? Vocês foram embora? Eu respondi pelo chat, tá claro, tá bem simples, professor. Beleza.
Agora vamos entender o que é o conceito de rumo. O que é rumo? Rumo é diferente de azimuth, embora ele também seja um ângulo de orientação. Só que o azimuth começa só no norte, mas o rumo não. O rumo é mais animado. Ele pode começar na direção norte, mas ele pode começar na direção sul também. Gravem o que eu vou dizer agora. Não existe rumo que começa na direção leste, nem rumo que começa na direção oeste. O rumo pode começar na direção norte ou pode se orientar a partir da direção sul. Pode ser um rumo norte ou pode ser um rumo sul. Se eu estiver no primeiro ou no quarto quadrante, que dividem o hemisfério norte, eu começo na ponta norte. Se eu estiver no segundo ou no terceiro quadrante, dividido pelo hemisfério sul, eu começo na ponta sul. Mas só norte e sul. Não existe rumo que começa na linha leste-oeste, ok? Dito isso, eu posso dizer que existe uma outra característica. O rumo, além de poder começar na direção norte ou poder começar na direção sul, ele também pode ser horário ou anti-horário. Notem que já existem duas diferenças fundamentais aí para o azimuth. Azimuth só começa no norte e é sempre horário. O rumo pode começar no norte ou pode começar no sul. Pode ser horário, mas pode ser também anti-horário. O rumo é muito mais divertido e animado do que o azimuth. O fato dele poder ser horário e anti-horário e começar no norte ou começar no sul obriga que ele varie dentro do quadrante. Isso significa que ele varia só de 0 até 90 graus, que é uma outra diferença da amplitude do azimuth. O azimuth varre o círculo topográfico todo de 0 a 360. O rumo não. Ele só varia de 0 até 90 graus. Eu tenho aqui a mesma poligonal, A, B, C, D, E, só que agora eu quero medir os ângulos de orientação, definir quem são os ângulos de orientação rumo. Notem lá. Eu tenho um alinhamento AB. Onde é que está o rumo do alinhamento AB? Bem, ele está no primeiro quadrante. Isso significa que ele começa na ponta norte e vai no sentido horário até o alinhamento. Por que ele não começa na ponta sul? Porque na ponta sul só começam os dois aqui de baixo, o segundo e o terceiro quadrante. Ok? Professor, mas se eu olhar o rumo no primeiro quadrante, ele vai ser igual ao azimuth, é verdade. O módulo deles é igual. Mas uma diferença entre rumo e azimuth é que rumo eu preciso, necessária e obrigatoriamente, colocar a indicação de quadrante. Então, eu vou dizer que o rumo é esse aqui, mas é um rumo nordeste, entre a ponta norte e a ponta oeste. Nordeste. Onde é que está o rumo do alinhamento BC? Ele começa agora por ser de segundo quadrante na ponta sul, que está mais perto dele, e vai no sentido anti-horário até encontrar o alinhamento BC. Professor, por que ele começa no sul? Porque o sul está muito mais perto desse alinhamento do que o norte. Ele sempre começa em quem está mais perto. E ele vai no sentido anti-horário, porque se ele for no sentido anti-horário, ele não chega até o alinhamento. Então, este é o rumo BC, e eu tenho que dizer que este é o rumo BC, que está entre a ponta sul e a ponta oeste. Então, ele é um rumo sudeste, de segundo quadrante. Agora, o alinhamento CD, ele começa na ponta sul, que é o que está mais próximo dele, só que ele vai no sentido horário, ó, até o alinhamento CD. E eu tenho que dizer que ele é um rumo sudoeste, SW. Professor, e se eu calcular o rumo corretamente e não colocar a orientação de quadrante? Errado. Rumo sem orientação de quadrante não significa nada. Se você chega para mim e diz assim, olha, professor, eu tenho um rumo de 45 graus, e só diz isso, ele pode estar no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Ele pode ser 45 graus em qualquer um dos quadrantes. Eu não sei onde é que o rumo está, o alinhamento está. E aí, isso é um erro. Então, necessariamente, em rumo, eu preciso dizer em qual quadrante está. E eu digo através dessa orientação de quadrante aqui. Notem aqui agora o alinhamento DE. Então, ele sai da ponta norte e vai no sentido anti-horário até o alinhamento DE. Este ângulo em vermelho é o rumo DE. E eu tenho que dizer que ele é um rumo norte-oeste. Então, ele é um rumo NW ou rumo noroeste. Já o contra-azimuth, que é o contra-rumo, que é do alinhamento ED, ele sai da ponta sul e vai até o alinhamento ED. Este ângulo aqui é exatamente igual a esse ângulo. A diferença é que esse aqui está entre o sul e o leste. Então, ele é sudeste. E este aqui está entre o norte e o oeste. Ele é noroeste. Ok? Professor, e esse... Oi. A norma, ele pede algo específico? Se é o azimuth, se é o rumo? Não, não.
E isso vem especificado, normalmente isso fica a critério da empresa e do topógrafo, mas em alguns contratos vem especificado como é que eles querem, o método de medição. E aí você tem que seguir o contrato. Mas geralmente isso fica a critério. Antes, quando a gente não tinha equipamentos eletrônicos, quando a gente não tinha o sistema de posicionamento por satélite, o que nos dá com muita facilidade hoje a direção do rumo verdadeiro e do azimuth verdadeiro, a gente usava só magnéticos e aí a gente usava mais rumos. Hoje em dia, normalmente, toda a topografia está baseada em azimuths e azimuths verdadeiros, azimuths geográficos. Mas não é errado, você pode trabalhar com rumos sem problema nenhum. Ok? Ok. Então a única vantagem de usar o rumo em relação ao azimuth é que ele tem só um quadrante trabalhado? Sim. O rumo é mais visual do que o azimuth para a gente entender e até para a gente calcular. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, como é que a gente calcula rumo e azimuth, e vocês vão ver. Eu preciso entender o conceito de rumo e preciso entender o conceito de azimuth. Se eu perguntar para vocês o que é o azimuth, um ângulo horário que começa no norte e varia de 0 a 360. O que é o rumo? Um ângulo que começa no norte ou começa no sul, horário ou anti-horário, varia de 0 a 90 e precisa de orientação de quadrante. Esse é o conceito de rumo. Se eu comparar um com o outro, isso vai gerar algumas equações matemáticas de correlação entre um e outro. Notem aqui, eu tenho aqui 4 alinhamentos. O alinhamento OA, o alinhamento OB, o alinhamento OC e o alinhamento OD. O alinhamento OA está no primeiro quadrante do ciclo topográfico. O OB no segundo, o OC no terceiro e o OD no quarto. Ok? Então, por exemplo, o rumo OA está aqui, o rumo OB está aqui, o rumo OC está aqui e o rumo OD está aqui. Todos eles são rumos que têm um valor em graus sexagesimais, mas que têm orientação de quadrante. Então, Nordeste significa que está no primeiro quadrante, Sudeste está no segundo quadrante, Sudoeste no terceiro quadrante e Noroeste, entre a ponta norte e a ponta oeste, no quarto quadrante. Ok? Quais as relações que existem entre rumo e azimuth a depender de em qual quadrante está o alinhamento? Vamos lá. Vamos pensar aqui num alinhamento que está no primeiro quadrante, como o alinhamento OA. Onde é que está o azimuth do alinhamento OA? Começa no norte, vai no sentido horário até o alinhamento OA. Onde é que está o rumo do alinhamento OA? Começa no norte e vai no sentido horário até o alinhamento OA. Ué, professor, então o rumo é igual a azimuth? No primeiro quadrante, sim. O módulo deles, o valor em graus sexagesimais é exatamente igual. A diferença é que eu tenho que dizer que o rumo OA é um rumo nordeste. Eu sempre tenho que dizer a orientação de quadrante. Ok? Se eu tiver no segundo quadrante, como por exemplo aqui o alinhamento OB, bem, no alinhamento OB já é um pouco diferente, porque notem que o azimuth OB ele começa no norte e ele vai no sentido horário até o alinhamento OB. Mas o rumo OB ele começa no sul e vai no sentido anti-horário até o alinhamento OB. Mas se eu somar o azimuth OB com o rumo OB, eu vou ter 180 graus. O que significa que este ângulo em vermelho aqui nada mais é do que isso tudo, daqui até aqui, ó, que são 180 graus, menos o azimuth AB. Se eu tirar da metade do círculo topográfico, que é 180, o azimuth OB, o que sobra para mim é o rumo OB. Mas não esqueçam que, estando no segundo quadrante, eu tenho que dizer que o rumo OB ele é um rumo sudeste. Ok? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Eu estou ficando doido aqui e vocês não estão entendendo nada. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, né? Ok. Vamos falar, então, do rumo OC, que, nesse caso, está entre a ponta sul e a ponta oeste. É um rumo sudoeste. Notem que ele começa aqui, ó, e ele vai no sentido horário até o alinhamento OC. Agora, onde é que está o azimuth OC? Começa no norte e vai no sentido horário até o alinhamento OC. Qual é a relação que existe entre esse ângulo azul, que é o azimuth, e esse ângulo vermelho, que é o rumo? Notem que se eu pegar o rumo OC e eu somar metade do círculo topográfico que está aqui, que é 180 graus, eu tenho o azimuth AC. Logo, eu posso dizer que o rumo OC é isso tudo aqui, o ângulo vermelho é o ângulo azul, que é o azimuth OC, menos a metade do círculo topográfico, que é 180 graus. Existe uma diferença entre
rumo no segundo quadrante e rumo no quarto quadrante. Essas equações não devem ser decoradas. Um engenheiro, uma engenheira não é um decorador de fórmulas, mas ele é um pensador de equações. Se você conseguir compreender o conceito que está por trás da geometria disso, você deduz essas equações a qualquer momento. E isso você não vai esquecer nunca mais. Agora, se você decorar uma fórmula, uma equação, no próximo semestre você não lembra mais dela. Notem que no segundo quadrante, o rumo é 180 menos o azimuth. Mas no terceiro quadrante, o rumo vai ser o azimuth menos 180. Elas são parecidas, mas elas não são iguais. Certo? E não esqueça que, estando no terceiro quadrante, o rumo você tem que colocar a orientação de quadrante. Ou seja, o rumo OC é um rumo sudoeste. Finalmente, o alinhamento OD está no quarto quadrante, ou seja, entre a ponta norte e a ponta oeste. É o ângulo que sai do norte e vai no sentido anti-horário até o alinhamento OD. É esse ângulo em vermelho. Agora, o ângulo azimuth OD, ele sai do norte e vai no sentido horário até o alinhamento OD. Se eu olhar para os dois, a relação com os dois é que, se eu somar o ângulo azul e o ângulo vermelho, eu fecho o círculo topográfico em 360 graus. O que significa que esse pedacinho vermelho ele seria todo o círculo topográfico, ou seja, 360, menos o ângulo em azul, que é o azimuth OD. E tenho que dizer, obviamente, que ele é um rumo noroeste. Entenderam isso aí, gente? Ou seja, se você sabe, independente de em que quadrante esteja, se você sabe o rumo, você sabe o azimuth. Se você sabe o rumo aqui, você sabe o azimuth também. Se você sabe o rumo aqui, você sabe o azimuth. Se você sabe o rumo aqui, você sabe o azimuth, então. Dizer que, se eu fornecer para vocês um rumo de um alinhamento, necessariamente vocês têm que saber converter o rumo em azimuth. Esqueçam a calculadora. Vou dar para vocês agora um número inteiro para que vocês façam a conta. Por exemplo, se eu disser para vocês que eu tenho um rumo de 40 graus nordeste, qual é o azimuth, gente? Eu tenho tempo, gente, viu, gente? E aí? 40 também. 40 graus. Se eu disser para vocês que eu tenho um rumo de 45 graus sudoeste. Sudoeste significa que eu estou no segundo quadrante. Se esse rumo aqui é de 45 graus, quanto é esse ângulo em azul? 180 menos 45 vai dar? 135. 135 graus. Se eu disser que eu tenho um rumo de 45 graus sudoeste, significa que ele está no terceiro quadrante. Então, esse ângulozinho aqui sendo 45 graus, qual é o valor deste ângulo azul? 45 graus mais 180, que vai ser o azimuth, vai ser, se o rumo for 45 graus sudoeste, digamos que esse vermelho seja 45 graus. Se eu somar esse vermelho com 180, eu tenho um em azul. Qual é o azimuth, gente? O azimuth vai ser 45 mais 180, que dá 225. 225 graus. Agora, se eu disser para vocês que eu tenho um azimuth de 45 graus noroeste, automaticamente vocês têm que pensar que ele está no quarto quadrante. Qual vai ser o azimuth deste mesmo ângulo que tem rumo de 45 graus noroeste? 360 menos 45, que vai dar 315. 315 graus. Deu para entender aí, né, gente? Fornecer o rumo significa que vocês têm o azimuth. Fornecer o azimuth significa que vocês têm o rumo também. É só vocês saberem a relação entre um e outro. Pronto, espero que isso tenha ficado claro. Aqui só no nível ainda do conhecimento geral. Aqui um teodolito muito antigo, que é um Vasconcelos, que a gente até tem um desse lá no laboratório, que data aí da década de 40. É um teodolito brasileiro, que foi construído aí nos anos 40, anos 50, era utilizado no Brasil. Ele dá para a gente até o limbo dele não é todo de ferro, dá para a gente ver aqui, ó, o limbo dele aqui dentro dessa parte de vidro, o limbo horizontal. E aqui tem o limbo vertical. Pois bem, só para vocês verem, esse tipo de teodolito gerava documentos cartográficos muito rudimentares ainda, em papel, todos analógicos, e com muita imprecisão.
Mas esse não foi o primeiro documento cartográfico que a gente tem. O primeiro mapa do mundo conhecido é chamado de mapa de Gazir. Escreve um mapa de Gazur, mas é dito mapa de Gazir. É um documento numa tábua de argila, onde mostra exatamente aquela região da Suméria, entre o rio Tibre e o rio Eufrates, uma série de montanhas, e notem aí que foi o primeiro mapa cartografado. O papel não existia ainda nessa época, mas eles desenharam em argila, queimaram isso e deixaram. Esse mapa de Gazir é um documento, uma tábua de argila que é mais ou menos do tamanho da palma da mão, que está no museu em Paris. E se vocês forem à França algum dia, tomara que vão, porque isso abre muito o nosso conhecimento. Deixem 1 ou 2 dias para visitar o Louvre, comprem o passe, e lá no Louvre tem muita coisa sobre civilizações antigas, inclusive a escrita, a geometria, a matemática, a cartografia, e vocês vão ver sobre um balcão de vidro iluminado, o primeiro mapa da humanidade que está aqui registrado como sendo o mapa de Gazir, que foi feito lá pelos Sumérios. Por que eu estou dizendo isso? Porque mapas antigos todos eram feitos utilizando o referencial magnético. Por conta disso, a gente usava bússolas para achar qual era a direção do meridiano magnético, do polo magnético da Terra, e a partir disso a gente media ângulos horizontais em direção aos nossos alinhamentos. Acontece que o meridiano magnético, o polo magnético, ele é mutável, ele modifica a posição dele com o tempo. No Brasil, quem acompanhava isso, quem media isso e deixava isso registrado, é o Observatório Nacional. E o Observatório Nacional criava mapas em papel dessa mudança de posição do polo magnético da Terra. Esse documento era chamado Carta Magnética do Brasil, como vocês podem ver, aqui tem a Carta Magnética do Brasil de 2012, e foi a última que foi feita, porque a partir daí a gente usa já um meridiano verdadeiro a partir de informações de satélite. Mas documentos, plantas antigas, imaginem que vocês têm um sítio, uma fazenda que vocês herdaram aí do bisavô de vocês, que está aqui no interior do Ceará, que tem uma planta muito antiga dela que foi feita ainda com rumos magnéticos, com azimutes magnéticos. Para vocês registrarem isso no cartório hoje, em 2021, e passarem para o nome de vocês vão ter que fazer uma planta atualizada topográfica. E não será aceito mais... Vocês ouviram o latido de um dos cachorros? Não será mais aceito uma planta com rumos e azimutes magnéticos. Nesse caso, vocês terão que fazer uma atualização. E essa atualização pode ser feita vocês fazendo um novo levantamento a partir de métodos e equipamentos mais atuais, ou pode ser feita a partir de uma atualização em função dessa declinação magnética. Na minha época, a gente fazia isso fazendo uma interpolação em cima dessa carta, uma interpolação linear. Notem que nessa carta, a gente está na escala aqui, deixa eu ver se eu acho a escala, eu acho que é 1 para 1 milhão, não consigo ver. Não tem aqui, depois eu mostro para vocês. Não está aqui, mas eu acho que essa carta que mostra o Brasil inteiro é na escala de 1 para 1 milhão. Notem que aqui tem o Ceará e Fortaleza é um ponto, esse ponto vermelhinho, que está bem aqui perto do cursor. Imaginem, Fortaleza é uma cidade grande, que tem um polígono definido aí com mais ou menos 25 quilômetros de lado, mas nessa carta, nessa escala, ela aparece como sendo um pontinho. Eu teria que interpolar em cima desse mapa a posição entre duas linhas dessas, para saber qual era a variação de declinação magnética entre o ano de 2012, que foi feita essa carta, e o ano de hoje, de 2021. Então, isso era muito aproximado, era muita incerteza associada a isso, mas era assim que era feito. Hoje, a gente não precisa fazer mais isso, porque o IBGE ele fez um aplicativo computacional que faz essa interpolação com uma precisão muito melhor para a gente. Então, as linhas continuam existindo, mas eu digo aqui qual é o tipo que eu quero, quando é que foi feito o levantamento, qual é a data de hoje. E aí, esse aplicativo do Observatório Nacional já diz para a gente qual é a atualização do rumo ou do azimute para a nossa data atual, baseada no tempo em que ele foi feito lá atrás. Mas eu aviso para vocês, provavelmente vocês não vão fazer isso nenhuma vez.
porque a maioria dos projetos de engenharia hoje exige, através de termos de referência, que a gente use métodos e processos atuais. Então, normalmente, quando você vai registrar uma propriedade que tem uma planta topográfica muito antiga, eles exigem que ela seja feita hoje utilizando estação total, teodolito, GPS, para poder fazer uma atualização correta e precisa deste levantamento. Então, isso aqui fica só no campo do conhecimento geral para vocês. E se vocês um dia precisarem fazer, eu dou um exemplo aqui de como isso é feito, mas vocês provavelmente não vão fazer e eu não vou cobrar isso de vocês numa avaliação, porque isso já caiu em desuso há algum tempo. Ok? Só para vocês entenderem. Vamos fechar a nossa aula hoje finalizando aqui, e eu queria que vocês pegassem a máquina de calcular de vocês, ficassem bastante concentrada nessa poligonal de exemplo aqui e tentassem responder as seguintes questões. Notem o que foi feito. Eu resolvi fazer um levantamento dessa poligonal representada entre o ponto 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 e 5, 6. Então, a minha poligonal, que eu estou olhando de cima, é representada por essa linha rosa que está aí. Ok? Beleza. O que é que eu sei da minha poligonal? De alguma forma, tendo, por exemplo, coordenadas de um outro ponto, eu consegui calcular o rumo inicial. E o rumo do alinhamento 1, 2 está aqui em amarelo, e ele foi fornecido para vocês como sendo 45 graus, 0 minutos e 0 segundos, sudeste. Eu já sei, então, que ele está no segundo quadrante, entre a ponta sul e a ponta leste. Está bem aqui, ó. Se eu perguntar para vocês, dizer que o rumo 1, 2 é de 45 graus, qual é o valor do azimuth 1, 2 que está aqui em azul, hein, gente? 135. Qual é o valor? 135. Quem falou? Marco. E como é que a gente calculou isso, Marco? É 180 menos o 45, ok? Que deu 135. Foi assim que você chegou a essa conclusão. Por que Marcos sabe disso? Porque ele sabe qual é a relação que existe entre rumo e azimuth. Dizer que foi fornecido, que eu conheço, a priori, o rumo do alinhamento 1,2 de 45 graus sudeste, significa também que eu conheço o azimuth 1,2, que é 180 menos 45. Facinho aí, ok? Beleza. Mas não foi só isso que eu li no campo. Para fazer um levantamento topográfico, a gente tem que usar um método de levantamento topográfico, que pode ser, por exemplo, o caminhamento por ângulo horário. O caminhamento por ângulo horário nada mais é do que me deslocar entre os vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6, estacionando o equipamento, o teodolito, primeiro no vértice 1, depois no vértice 2, depois no vértice 3, depois no vértice 4, depois no vértice 5, e lendo o ângulo horário total entre os dois alinhamentos. Por exemplo, quando eu instalo no vértice 2, eu zero meu equipamento no vértice 1, que a gente chama de zeragem a ré, e leio o ângulo verde, que é o ângulo horário total, até o próximo alinhamento, que é o alinhamento 2, 3, que eu chamei aqui de ângulo horário no vértice 2, que deu 95 graus. Agora, eu instalo meu equipamento no vértice 3, zero no vértice 2 e leio o ângulo horário total até o alinhamento 3, 4, que eu chamei de ângulo horário 3, que nesse caso deu 210 graus. Depois eu instalo meu equipamento no próximo ponto, que é o 4, faço ré de referência no ponto 3, que foi o anterior, faço vante, que é avante, à frente, no próximo ponto, que é o ponto 5, lendo o ângulo horário total em verde aqui, 4, até o ponto, a direção do alinhamento 4, 5. Finalmente, que foi de 325 graus. Depois eu instalo em 5, faço ré em 4 e leio o ângulo horário total 5 até o alinhamento 5, 6, que aqui deu 45 graus. Então, esses ângulos em verdes são o que a gente chama de ângulos horários medido pelo método de caminhamento por ângulo horário. Só ângulos horários, ok? Então, a priori, eu tenho um azimuth inicial e eu medi 4 ângulos horários. A pergunta que não quer calar é: como é que eu faço para determinar todos os outros azimuths do alinhamento, tendo
um rumo inicial e vários ângulos horários. E é isso que eu quero que vocês entendam, é isso que eu quero que vocês calculem. Notem só, dado o primeiro rumo, eu calculei o primeiro azimuth, certo? Então, eu já sei que existe um ângulo aqui, inicial, de 135 graus. Bem aqui, ó. Ok? Este ângulo, se esse é 45, esse aqui é 135. Então, sempre para calcular o azimuth depois, eu vou ter que ter um azimuth anterior, e eu consegui esse azimuth anterior transformando o rumo em azimuth, e vou usar o ângulo horário que foi dado, que foi lido no campo. Ok, como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer é transportar esse ângulo aqui, ó, para a mesma posição onde eu estou aqui. Notem aqui, ó. Agora eu vou prolongar este alinhamento para cá. Deixa eu fazer ele ficar tracejado, que é para vocês verem que ele é só o prolongamento. Pronto. Então, notem que este ângulo aqui, ele foi rebatido para cá, ó. É o mesmo ângulo que vai daqui do norte até o alinhamento. Então, este ângulo aqui também é 135 graus. Concordam? Ó, rebati ele para cá. Este ângulo foi só rebatido. Ele é o mesmo de lá. Ok. Agora, para eu calcular esse aqui, porque esse aqui eu não conheço ainda, o azimuth, Ctrl+C, Ctrl+V. O azimuth do alinhamento, esse aqui é o azimuth 23. O azimuth 23, eu não sei quem é ainda, ele me é desconhecido. Como é que eu vou calcular o azimuth 23, tendo o azimuth Peraí. Este ângulo aqui é o ângulo horário 2, que é 95 graus, 0 minuto e 0 segundo. Este ângulo em azul tracejado é 135 graus, que é esse aqui. O que eu quero calcular é esse ângulo azul cheinho aqui, que eu não conheço. Como é que eu vou fazer? Notem aqui que tem uma coisa, gente, ó. Se eu pegar esse ângulo aqui de 135 graus, que é o azimuth anterior, e eu comparar com o azimuth que eu quero calcular, eu vou perceber, ó, os dois começam no norte, porque os dois são azimuth. Aí esse vai daqui até aqui, esse vai daqui até aqui. Mas a diferença entre esse que eu quero calcular, esse que eu tenho e esse que eu quero calcular, é este ângulo daqui até aqui, ó. Concordam? Então, eu vou pegar esse ângulo aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou botar ele bem aqui. Vou puxar esse daqui para cá. E vou puxar esse daqui para cá. Pronto. Esse pedaço que eu quero calcular, aqui, eu vou botar ele de amarelo. E vou chamar isso aí de ângulo delta. Esse ângulo aqui vai ser o ângulo delta. Cadê o delta, gente? Alguém está vendo delta? Professor, se eu só mudar aí para symbol, o senhor vai achar o delta. Pronto. Esse ângulo aqui é o ângulo que eu quero calcular e eu chamei esse ângulo de ângulo delta. Vou botar em amarelo aqui para ficar destacado para vocês verem. Notem lá. O que é que eu quero? Eu quero calcular o azimuth 23. O que é que eu tenho? Eu tenho o azimuth anterior de 185 graus. Eu tenho o ângulo lido no ponto de 95 graus.
e eu quero esse azimuth 23 que está aqui, que eu não sei quanto é. Para calcular ele, eu sei que esse azimuth 23 aqui é esse azimuth de 135 menos este ângulo delta. Então, eu posso escrever aqui que o azimuth 23 ele vai ser 135 graus, que é o azimuth anterior, menos esse pedaço daqui até aqui, ó, menos delta. Concorda? Professor, eu não estou entendendo, não. Repita aí para mim, professor. Ó, eu estou dizendo que este ângulo aqui, se eu somar esse ângulo com este pedacinho, este azul, que eu não tenho com este amarelo, eu tenho esse todo. Em compensação, para eu achar esse, eu posso subtrair deste pedaço, que é 185 graus, este ângulo amarelo. Eu vou achar esse ângulo em azul, que eu não sei quanto é. Mas eu sei que se eu tirar ele de 185, eu acho o ângulo que eu estou procurando. Como é que eu faço, professor, para achar esse ângulo amarelo, então? Esse ângulo amarelo é simples, gente. Olhem para o ângulo que vocês mediram. 95 graus. Como isso aqui é metade do círculo topográfico, se eu pegar este ângulo de 95 graus e comparar com a metade daqui para cá, ó, daqui até aqui, eu tenho 180 graus. Se eu tirar de 180 graus o 95 que eu medi, o que sobra é o amarelo. Repita aí, professor, que eu não entendi, não. Olha lá. Daqui até aqui, eu tenho 180 graus. Se eu tirar de 180 graus, vocês estão vendo o meu cursor, né, gente? Deixa eu mudar aqui para ponteiro. Ó, daqui até aqui, eu tenho 180 graus. Se eu tirar deste ângulo todinho aqui, que é 180 graus, este pedaço em verde, o que sobra é este pedaço daqui até aqui, que é o ângulo delta. Então, eu posso dizer aí que o ângulo delta, para a gente, vai ser 180 graus menos 95 graus, que é o ângulo horário. Quanto é que dá isso aí, gente? 85. 85 graus. Descobri quanto era o ângulo delta. Agora... Aí diminuiu 135. Como é? Não, eu ia perguntar se diminuiu com 135, que é o complemento dele. Exatamente. Se eu descobrir que o ângulo delta é 85 graus, eu posso agora descobrir qual é o azimuth 23. O azimuth 23 vai ser 135 menos 85, que vai dar 50. Igual a 50 graus. Eu fiz isso bem detalhadamente, bem devagarzinho aqui, que era para todo mundo entender. E eu vou repetir como que isso aconteceu. Oh, meu Deus. Menos 85. E vai ser igual a 50. Pronto. Notem lá. O que é que eu fiz? Eu tinha um azimuth anterior, que era 135. Eu passei ele para cá. Eu tinha um ângulo ido no ponto, que era 95. Eu calculei o complemento dele até 180, que deu 85. Então, se eu subtrair de 180 a 95, o que sobra é o ângulo amarelo de 85. 180 menos 95 dá 85. Agora, se eu subtrair de 135 esse 85, o que sobra para mim é o azimuth que eu quero calcular, que é 50 graus. A priori, se eu for escrever uma equação, eu posso dizer que a equação seria assim. O que é o azimuth 23? O azimuth 23 vai ser o azimuth 12 menos delta. E o que é o delta? O delta é 180 menos o ângulo horário. Foi isso que a gente fez. Essa equação, ela é a equação geral para cálculo de azimuth, que vocês também não precisam decorar, vocês precisam só saber. Então, ela ficaria como aqui, fazendo o jogo de sinais? O azimuth posterior seria o azimuth anterior, menos 180, mais o ângulo horário, porque ó, menos com menos vai dar mais. Ok? É daí que sai essa equação. Vamos ver se isso dá certo para o próximo azimuth. Quanto é que, e vou só rebater aqui para colocar o valor de quanto é que deu este azimuth. O azimuth 23 deu 50 graus. Agora, como é que a gente fez lá ainda agora?
Para calcular o azimuth 2,3, a gente pegou o azimuth 1,2, que foi o anterior. Agora, para calcular o azimuth 2,3, quem é o azimuth anterior? O azimuth 3,4, quem é o azimuth anterior? O azimuth 2,3. Então, ele vai ser o azimuth 2,3, que é o anterior, menos 180, menos o ângulo horário. Qual foi o ângulo horário lido no ponto, gente? 210. 210. Façam essa conta aí para mim, gente. Descubram quanto é o valor do azimuth 3,4. Professor, Oi, aluno. o que eu tinha pensado era tipo, como os eixos eles são retas paralelas, aí fazia essa reta como sendo uma transversal passando e usava as propriedades da reta transversal passando por paralelas, né? Quem está falando? O Marcos. Marcos, não existe um jeito só de calcular azimuth. O jeito que eu estou ensinando para vocês é o jeito que eu considero mais fácil dos alunos aprenderem a calcular quando não sabem fazer ainda pela primeira vez que usam os azimuths. Mas se você entende bem de geometria e você quer usar a propriedade de geometria para calcular o azimuth, desde que esteja correto, vocês têm toda a liberdade para fazer. E todas as regras da geometria e da trigonometria continuam valendo aqui. Tá certo? Eu só estou tentando facilitar um procedimento e um método para quem nunca calculou e não tem uma ideia nenhuma para seguir essa orientação aqui que vai conseguir calcular de forma correta. Tá certo? Mas você pode fazer do seu jeito, desde que esteja correto. Vamos lá, gente. Quanto é que dá? O azimuth 2,3 é 50 graus. Se eu pegar 50, subtrair 180 e somar com 210, o azimuth 3,4 vai dar... Valores, gente. Quanto é? 20 dá 30 ali, menos 50 menos 30, 20. É isso? 50 menos 180 mais 210. Não, dá negativo. Dá negativo e positivo 80 graus. Na verdade, isso é 210 menos 180 mais 50. Isso. Quanto deu? 80. 80. 80. 50 mais 30, 80. 80 graus. Então, agora o azimuth deu 80 graus. E notem que está coerente, ó. O azimuth 2,3 no primeiro quadrante, 50. O azimuth 3,4 ainda no primeiro quadrante, mas quase chegando aqui no 90, 80. Como é que eu calculo o azimuth 4,5 que está aqui, gente? O azimuth anterior. Quem é o azimuth anterior para o azimuth 4,5? O azimuth 3,4 que eu acabei de calcular. 80 menos 180 menos o ângulo horário lido no ponto. 325. Calculem aí. Quanto é que dá isso aí? O azimuth 4,5 vai ser igual. Gente, usem a calculadora de vocês, aproveitem esse momento da aula para tirar as dúvidas e exercitar o cálculo de vocês. Vocês vão precisar fazer isso. O azimuth 4,5 vai ser 325 menos 180 mais 80. E notem que mesmo sem saber o que ele é, eu sei que ele tem que dar um ângulo entre 180 e 270, porque é um ângulo de terceiro quadrante. Quanto é que é? Turma? Dá 145 mais 80, 225? 225 graus. Agora, para calcular o azimuth 5,6, que está bem aqui, ó, eu pego o azimuth anterior, que eu acabei de calcular, menos 180, menos o ângulo horário lido no ponto, que foi 45. Então, isso é 45 menos 180 mais 225, que vai dar 75, 95. Tô na cabeça.
Faça isso direito. Olhe para o croquis que eu desenhei e faça as contas direito. Bora, gente. Por que só o Antônio Flávio e o Marcos Aurélio que está falando? Cadê o resto da turma? O gato comeu? Quanto é que deu? Quanto deu? 225 menos 180 mais 45, gente. Bora, é uma conta simples, soma e subtração, aritmética básica. Não é possível que engenheiros não consigam fazer isso com a máquina de calcular. Tudo bem, gente, eu posso esperar. São 9h36, a nossa aula termina às 10 horas. Para mim já tinha acabado, mas vocês... Dá 90, não, professor? Olha aí, 90 graus. Notem que o nosso ângulo está completamente coerente. Olha aí onde está o nosso alinhamento 5,6. Agora, se eu quiser saber qual é o contra-azimuth do azimuth 5,6, vai ser o azimuth 6,5. Olha o azimuth 6,5 aqui. Sem fazer conta nenhuma na máquina, só pensando aí, se o azimuth 5,6 é 90 graus, qual é o valor do azimuth 6,5? 270. Pronto. Bastou somar 180. Facinho, né, gente? Calcular azimuth. Esse procedimento que a gente fez aqui agora foi caminhamento, usando o método de caminhamento por ângulos horários, onde eu li os ângulos horários, forneci um rumo inicial e calculei todos os outros azimuths. Como eu fui transportando o azimuth 1,2 para o 2,3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 6, fui me deslocando, isso aí é uma operação que a gente chama de transporte de azimuth, onde, sabendo um primeiro azimuth e tendo lido os ângulos horários, eu consigo calcular todos os outros. Ok? Aqui tem um beabá. E a atividade de vocês vai ser responder isso aí manualmente, tudo isso aí que a gente fez, calcular todos os azimuths, mostrar a memória de cálculo e depois converter todos os azimuths em rumo. Vocês já sabem a relação entre rumo e azimuth, basta calcular todos os azimuths e depois converter todos os azimuths em rumo. Eu vou postar essa atividade também lá no Classroom e a gente se vê, então, na próxima quarta-feira. Dúvidas, perguntas? Espero que tenha ficado bastante claro para vocês aí o conceito de rumo, o conceito de azimuth, a conversão de rumo e azimuth a depender do quadrante e o transporte de rumo e o transporte de azimuth. Tudo bem, gente? Tudo certo, Professor, só uma dúvida aqui. Pode falar, Derlan. É mais prático fazer zerando no ponto azimutal ou desse jeito aí, caminhando por horário, né? Eu não entendi. Existem dois métodos de caminhamento. Um de ângulos horários, que foi esse que eu mostrei, e o outro de deflexões, que eu vou mostrar na aula que vem. Para fins de cálculo de azimuth, calcular pelo ângulo horário, calcular pelo método das deflexões, eu acho mais fácil calcular azimuth pelo método das deflexões do que pelo ângulo horário. Mas para ajustar angularmente a poligonal, eu acho mais fácil pelo método de ângulo horário do que de deflexões. Quando eu estiver dando da semana que vem o método das deflexões, eu vou fazer um contraponto entre os dois para vocês decidirem o que é melhor para vocês. Ok, obrigado. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima quarta-feira, às 8 horas. Um abraço, continuem se cuidando e vão fazendo as atividades aí para ir aprendendo. Ok? Tchau, gente. Bom dia. Valeu.
Obrigado, turma. A gente se vê, então, na semana que vem. Valeu, professor. Até quarta. Valeu. Tentem chegar na hora, gente, para vocês não perderem nada, tá bom? Tentem chegar aí Tá 6 certo. horas. Até 6h05 a gente começa. Tchau. Tchau.